Agora nessa aula a gente vai falar aqui sobre as variáveis, tá? Bom, primeiramente a gente vai criar um outro pacote, package, e vou colocar zero underline sintaxe. Aí vou pegar essas duas aqui, vou arrastar para aqui para dentro, e aqui vamos criar um novo package, vamos colocar dois underline variáveis. Vou fazer por ordem, tá? Para ficar mais organizadinho aqui. E aqui dentro de variáveis, dois underline variáveis, vou colocar exemplo. E aqui vamos digitar a nossa porta de entrada, né, que é onde a gente consegue compilar tudo. O que a gente vai fazer? Vou mostrar dois exemplos de variáveis explícitas, tá? E aqui colocaremos por inferência, tá? E outra que é por variável dinâmica, tá? Quais seriam as explícitas? As explícitas, elas são divididas por números inteiros, tá? Números inteiros você pode utilizar como idade, tá? Ou qualquer outro número que você quiser, ou algum outro tipo de exemplo, tá? Essas são as explícitas. Aqui vamos colocar um exemplo para números com pontos flutuantes, ou seja, decimais. Você pode usar o tipo de dado double, né? Que você pode usar um preço, né? O nome da variável, e aqui você coloca R$ 300. Sempre você coloca um ponto flutuante, tá? E aqui você pode colocar as famosas strings. As strings você pode usar uma sequência de caracteres. Por exemplo, vou colocar aqui uma mensagem e aí você pode representar tanto por aspas simples ou então por aspas duplas, tá? Eu vou colocar por aspas simples e aí vou colocar assim, olá, Dark, ok? É simples assim. Sempre envolva por aspas simples ou por aspas duplas, tá? E o tais booleanos, né, os booleanos, que eles são assim, né, chamado por bool, você coloca ele para verdadeiro ou falso, tá? Ou seja, digamos que eu coloque o nome de uma variável para ficar mais simples de entender, colocamos assim, está visível. Claro que a gente não vai colocar assim, né? Que não é uma boa prática. Depois a gente vai falar sobre práticas, tá? Para a gente entender melhor. Mas por enquanto é só para entender. E aqui vamos colocar que é o valor true, que é verdadeiro, tá? Existe também, a gente pode colocar não está visível, tá? Que é false. Ou seja, dois valores que podem ser representados por verdadeiro ou podem ser representados por falso, tá? A depender do contexto, tá? Que você faz aí com o programa, tá? Essas daqui são as chamadas de explícitas, tudo bem? Então, mas existe uma outra forma que agora que é por inferência. O que seria a inferência? Imagine que você se depare com um código de alguém e aí você, vamos fazer aqui, copiar, colar aqui, vamos colocar tudo como duplicado, tá? Só para entender. Ao invés de ser o tipo de dados inferido explicitamente, você vai colocar um var. Isso é muito visto na linguagem de JavaScript, né? Então, você coloca var aqui, var cá e var aqui também. Ou seja, o próprio Dart, né, com a ideia, ele consegue inferir, deduzir o tipo de variável, tá, o tipo de dado que a variável está sendo utilizado. Por exemplo, a idade está sendo usado como inteiro, o preço como double. A mensagem aqui está sendo vista como, né, a string, está visível como valor booleano. Ou seja, você tem que entender, né, o contexto para o que está sendo inserido, tá? E o Dart dá essa visão para você não ficar sempre instanciando aqui o tipo de dado como explícito, tudo bem? E nós temos agora o valor dinâmico. O que seria o valor dinâmico, né? É um tipo ele bem especial em Dart, tá? Você consegue declarar uma variável como dynamic, tá?
valor dynamic. Ou seja, é um valor que pode ser de qualquer tipo, né? Ele é dinâmico, ele pode ser alterado para qualquer tipo que você pode usar. Por exemplo, eu vou colocar aqui variável dinâmica, fica mais representado. E aqui eu coloco assim, eu sou uma string, ok? Só que tem um detalhezinho. A Dynamic, ele consegue fazer o seguinte. Vou digitar aqui a variável que eu coloquei aqui, né? E aí eu coloco aqui, ao invés de ser uma string, ele vai conseguir alterar. Vou colocar um inteiro, ok? Aí, tipo assim, agora eu sou um inteiro, ok? É para isso que serve uma variável dinâmica. Ou seja, se fosse com esses dois aqui, né, tanto faz por inferência ou por explícito, e você quisesse colocar a idade aqui, e aí um exemplo, né, você quer, sei lá, colocar como string aqui, vai dar problema, né? Ele não funciona. Aí se você quiser colocar um débito aqui, preço para, sei lá, para tudo, né? Vai dar um problema também. Então ele não consegue, né, o tipo de dado explícito, tanto por inferência, ele não consegue alterar da mesma forma como o tipo de dado dinâmico, ok? Vou apagar aqui. Então, essa foi a nossa aula, tá, sobre tipos de dado por explícito, inferência e também por dinâmico, tá? Um conselho que eu quero te dar sobre variável. É sempre uma boa prática usar tipo estático, tá? Já que o Dart ele é um tipo estático, né, fortemente tipado, para que os erros, quando acontecer, eles possam ser pegos, tá, no tempo de compilação, né? Ou seja, para que o código ele seja mais assim previsível e menos propenso a erros, tá? Então use o Dynamic com bastante cuidado e apenas quando for necessário, tá? De acordo com o contexto que o cliente ou o colega, né, esteja usando, tá? Então, esta foi aqui a nossa aula sobre variáveis. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Espero você lá.